Olá pessoal, aqui professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos apresentar e identificar os tipos de matriz. Então, o primeiro tipo, chamado matriz linha, tá? É aquela que possui apenas uma linha. A Barbadinha, ó, por exemplo, essa matriz, né, é a matriz linha de ordem 1 por 3, porque ela tem uma linha e 3 colunas. Ó. B, ó, essa matriz é a matriz linha de ordem 1 por 2, ela tem uma linha e 2 colunas. A Barbadinha, então, de uma maneira geral, a matriz linha sempre tem a ordem na forma 1 por n, quer dizer, uma linha e n colunas. Tá? Segundo tipo, semelhante à matriz linha, a matriz coluna, tá? Só que é aquela que possui apenas uma coluna. Por exemplo, aqui no A, essa matriz aqui é uma matriz coluna de ordem 2 por 1, ela tem duas linhas e uma coluna. A outra aqui é matriz M, tá? É a matriz coluna de ordem 4 por 1. Tem 4 linhas e uma coluna. Tá? Então, de uma forma geral, a matriz coluna sempre tem a ordem na forma M por 1, quer dizer, M linha e uma coluna. Tá? Barbadinha. Tá? Terceiro tipo, matriz retangular. Tá? A matriz retangular é aquela que a matriz, o quadro que forma a matriz dá a ideia de um retângulo. Tá? Então, é aquela onde o número de linhas é diferente do número de colunas. Só a ordem geral é do tipo M por N com um M diferente de N. Tá? Por exemplo, essa matriz A aqui, ó, é uma matriz retangular de ordem 2 por 2, duas linhas e 3 colunas. Já a B, tá, é uma matriz retangular de ordem 3 por 2, 3 linhas e 2 colunas. Tá? Veja que o M é diferente do N sempre. Tá? Agora, o quarto tipo é a matriz quadrada. Aí é o quadro dá a ideia de um quadrado, porque é aquela onde o número de linhas é igual ao número de colunas. Dizemos que a matriz quadrada é de ordem n por n, ou de ordem n. Tá? Por exemplo, essa matriz aqui, ela tem 3 linhas e 3 colunas. Ela é de ordem 3 por 3, tá? Mas a gente vai dizer simplesmente que é uma matriz quadrada de ordem 3, ou de terceira ordem. Então, quando a gente fala matriz de ordem 3 ou de terceira ordem, está implícito que nós estamos falando de uma matriz quadrada de ordem 3 por 3. Olha, a B aqui, ó, ela tem 4 linhas e 4 colunas, então eu vou dizer que é uma matriz quadrada de ordem 4 ou de quarta ordem. Barbadinha. Tá? Agora, uma observação em relação às matrizes quadradas. Numa matriz quadrada, identificamos duas diagonais, a chamada diagonal principal e a chamada diagonal secundária. Por exemplo, eu tenho essa matriz aqui 3 por 3, é uma matriz quadrada. Essa diagonal que passa aqui, ó, é chamada diagonal principal, e essa outra aqui é a diagonal secundária. Tá? Então, imagine que eu tenho um quadrado e eu quero as diagonais do quadrado. Então, as diagonais do quadrado vão ser traçadas assim. Essa diagonal principal, ela tem a cara, por que ela é a principal? Para identificá-la. A diagonal principal é formada pelos elementos A e J, onde I é igual a J. Veja que a posição desse elemento é A11, esse aqui é o A22 e esse é o A33. Então, esses elementos vão formar a diagonal principal. Então, a diagonal principal sempre começa deste canto aqui em cima, ó, o elemento A11, e eu traço a diagonal até o último lá embaixo. E a outra diagonal é chamada diagonal secundária. Barbadinha. Tá? Quinto tipo é chamada de matriz diagonal. É a matriz quadrada cujos elementos que estão fora da diagonal principal são todos iguais a zero. Tá? Por exemplo, essa aqui. Ó. Tá? Veja que eu tenho aqui a diagonal principal. Tá? E os elementos que estão fora da diagonal principal, quer dizer, acima e abaixo da diagonal principal, são todos iguais a zero. Tá? Barbadinha. Tá? Sexto, ó, matriz escalar. É a matriz diagonal, quer dizer, é uma matriz que nem esta aqui, quer dizer, ela é uma matriz quadrada, onde os elementos que estão fora da diagonal principal são iguais a zero. Tá? Só que todos os elementos da diagonal principal são iguais entre si. Então, por exemplo, ó, aqui, ó, na diagonal principal é tudo igual a 8, e o que está fora é zero. Então, é chamada diagonal, matriz escalar. Tá? Barbadinha. Tá? Sétimo tipo, matriz nula. É aquela onde todos os elementos são iguais a zero. Então, por exemplo, a matriz A é de ordem 3 por 3 e todos os elementos são nulos. Né? A matriz quadrada. Aqui tem a matriz retangular, de ordem 2 por 3, todos os elementos são nulos. Então, a matriz nula não precisa ser quadrada, pode ser de qualquer ordem, desde que todos os elementos sejam iguais a zero.
barbadinha. Oitavo tipo, matriz triangular superior. É a matriz quadrada, onde todos os elementos que estão abaixo da diagonal principal são iguais a zero. Tá? Então, por exemplo, aqui, tá? Eu tenho aqui a diagonal principal, tá? E os elementos que estão abaixo da diagonal principal são todos iguais a zero. E os que estão acima não são todos iguais a zero. Então, é por isso que ela é chamada triangular superior. Tá? Então, tem aqui a diagonal principal. BO. Tá? Eu tenho aqui a diagonal principal e abaixo da diagonal principal é tudo zero. E acima não. Tá? Então, é a matriz triangular superior. Tá? 9, a matriz triangular inferior, é o contrário da superior, é a matriz quadrada onde todos os elementos que estão acima da diagonal principal são iguais a zero. Por exemplo, aqui, tem aqui a diagonal principal, os que estão acima da diagonal principal são todos zero, os que estão abaixo, né, não são todos nulos. Exemplo B, tá? Tem aqui a diagonal principal, e os elementos que estão acima da diagonal principal formam um triângulo sempre, são todos nulos, os que estão abaixo não. Por isso que é triangular inferior. Tá? Barbadinha. 10º tipo, matriz identidade ou matriz unidade. Tá? É a matriz quadrada, onde todos os elementos que estão abaixo e acima da diagonal principal são iguais a zero, e os elementos da diagonal principal são iguais a 1. Tá? Barbadinha. Tá? O símbolo da matriz identidade é IN. Então, I de identidade e N vai dar ordem. Ela é uma matriz quadrada sempre. Então, se aqui for I2, é uma matriz identidade de ordem 2, quer dizer, 2 por 2. Se for I3, é matriz identidade de ordem 3, é uma matriz 3 por 3. Tá? De uma maneira geral, nós podemos identificar a identidade por essa expressão aqui. Identidade N é formado por elementos A e J de ordem N, tal que A e J é igual a 1 se I é igual a J, e 0 se I é diferente de J. Veja, se I é igual a J, se esses dois aqui são iguais entre si, eu vou ter o A11, o A22, o A33, que vai formar a diagonal principal, então vai ser sempre igual a 1. Tá? E se I é igual a J, eles estão fora da diagonal principal, daí é zero. Tá? Por exemplo, matriz identidade de terceira ordem. Veja que eu tenho a diagonal principal e o que está fora da diagonal principal é tudo zero. Tá? Veja a matriz identidade de ordem 3. Tá? B aqui, a diagonal principal, tá? São todos elementos iguais a 1, e o que está fora, acima e abaixo, né, são iguais a 0. Tá? Então, é a matriz identidade de ordem 4. Barbadinha. Né? 11º tipo, a matriz oposta. Dado uma matriz A, né, do tipo AIJ de ordem M por N, chamamos de matriz oposta a essa matriz a matriz que se obtém quando trocamos os sinais de todos os elementos da matriz dada, matriz A. O símbolo da oposta de A é menos A. Tá? Por exemplo, a matriz oposta dessa matriz A aqui, é a matriz menos A formada por esses elementos aqui. Tá? Então, o que ocorreu? Os sinais de cada elemento foram trocados. O mais 2 ficou menos 2, o mais 6 ficou menos 6, o menos 3 ficou mais 3 e assim por diante. Tá? Então, obter uma matriz oposta de uma matriz é trocar os sinais dos elementos da matriz. E a matriz não precisa ser quadrada. Tá? Lá não fala especificamente matriz quadrada, pode ser qualquer matriz, tá? Qualquer ordem. Tá? 12º tipo, matriz transposta. Então, dada a matriz A de ordem M por N, chamamos de matriz transposta da matriz A, simbolizada por AT. Então, A elevado a T é o símbolo que eu quero dizer matriz transposta da matriz A. Tá? Então, vai ser a matriz de ordem N por M, obtida pela troca ordenada entre as linhas e as colunas da matriz A. Então, veja, se a matriz dada A tem ordem M por N, a sua transposta A na T vai ter ordem N por M. Quer dizer, as ordens vão se trocar entre si. Tá? Por quê? Porque a gente vai trocar ordenadamente as linhas e as colunas da matriz A. Quer dizer, a primeira linha da matriz A transforma-se na primeira coluna da matriz A.
na matriz transposta. A segunda linha da matriz A transforma-se na segunda coluna da matriz transposta, e assim por diante. Tá? Por exemplo, ó, essa matriz A aqui, ó, tá? Ela é uma matriz 2×3, tem 2 linhas e 3 colunas. Tá? E a matriz transposta dela, tá? É uma matriz 3×2, 3 linhas e 2 colunas. Veja, a primeira linha, ó, 2 menos 6, 7, tá? Passou a formar a primeira coluna aqui, ó, 2 menos 6, 7. A segunda linha, 3, 2, 0, passou a ser a segunda coluna. Tá? Então a gente troca ordenadamente. Também pode pensar assim, ó, a primeira coluna da matriz A, 2, 3, passa a ser a primeira linha da matriz transposta. A segunda coluna, menos 6, 2, passa a ser a segunda linha. A terceira coluna, a terceira linha. Tá? E assim por diante. Barbadinha. Tá? Exemplo B, ó. Tá? A matriz B formada pelo elemento 4 e a raiz de 5. Ela é da forma 1×2. Então, a matriz transposta vai ser da forma 2×1. Tá? Então, aqui só tem uma linha. Então, esta linha passa a ser essa coluna. Então, se eu tenho uma matriz linha, a matriz transposta dela vai ser a matriz coluna. E se eu tenho uma matriz coluna, a transposta dela vai ser uma matriz linha. Tá? Barbadinha. Tá? 13º tipo, matriz simétrica. Dizemos que uma matriz quadrada A, né, com elementos A e J de ordem N, é simétrica se e somente se A e J é igual a AJI, para todo I variando de 1 a N e J variando de 1 a N. Tá? Quer dizer, os elementos A e J vão ser iguais aos elementos AJI. Tá? Então, também podemos dizer que uma matriz quadrada A é simétrica se a matriz A for igual à sua transposta. Tá? Porque aqui é quando aqui eu estou trocando I por J e J por I, é como se eu estivesse trocando linha por coluna. Então, eu tenho a matriz transposta. Tá? Então, se eu tenho uma matriz, tá, e tem a matriz transposta e elas são iguais, então essa matriz é chamada matriz simétrica. Por exemplo, ó, a matriz A, é simétrica, pois ela é igual à sua transposta. Veja, a transposta, a primeira linha, 2 menos 1, 4, ó, 2 menos 1, 4 é a coluna. Menos 1, 5, 7, a segunda linha é a segunda coluna. E a terceira linha é a terceira coluna. Veja, são iguais. Ó, tá? Então, ela é matriz simétrica. Tá? Veja, aqui tem a diagonal principal, né? E a gente pode comparar, ó, tá? A e J com AJI. Esse elemento aqui é elemento A, né? A1, 2. E esse aqui é elemento A2, 1. Ó, são iguais. Tá? Esse elemento é elemento A1, 3. E aqui é o A3, 1. São iguais. Esse elemento é elemento A2, 3. É igual ao elemento A3, 2. Tá? É isso que quer dizer essa troca de I com J. Barbadinha. Tá? 14º tipo, né? Matriz antissimétrica. Dizemos que uma matriz quadrada A, né, de elementos A e J de ordem N é antissimétrica se e somente se A e J é igual a menos AJI para todo I, né, de 1 a N e J de 1 a N. Então, comparando com a simétrica A e J é igual a AJI. Então, esses elementos aqui são iguais. Ó, né? E aqui a IJ é igual a menos AJI. Quer dizer, o que vai acontecer? Esses elementos aqui, quando troca as posições, vão ter sinais contrários. É isso que acontece. Barbadinha, por exemplo. Também podemos dizer que uma matriz quadrada A é antissimétrica se A é igual a menos a sua transposta, ou menos A é igual à transposta. É que troca o sinal. Veja aqui, ó, a matriz A. Ó, tá? A matriz A é 0, 0, 0. Na diagonal principal, ela é a matriz antissimétrica, pois é igual à sua transposta. Veja, a transposta, tá? A oposta da transposta. Veja, a transposta é 0 menos 8, 2, 8, 0 menos 7, menos 2, 7, 0. Tá? E a oposta vai ser 0, 8 menos 2, menos 8, 0, 7, 2 menos 7, 0. Tá? Então, essa matriz é antissimétrica, pois ela é oposta da transposta. Então, veja, tá? Eu peguei a matriz A, né, transformei em transposta, né, e troquei o sinal. Tá? Então, veja que o A é igual a menos a transposta.
Então, ela é antissimétrica. Barbadinha. E para terminar aqui, vamos ver o que é traço de uma matriz. Tá? Nós chamamos de traço de uma matriz quadrada a soma dos elementos de sua diagonal principal. Só isso. Tá? Então, simbolizamos o traço da matriz, de uma matriz A por traço de A, TR de A. Tá? Por exemplo, eu tenho essa matriz, ó, o traço dessa matriz, né, é TR de A, né, igual a 4 somado com menos 7 somado com 6. Ó, é a soma dos elementos aqui da diagonal principal. Tá? 4 mais 6 é 10, 10 menos 7 dá 3. Então, o traço dessa matriz A é 3. Tá? B, ó, o traço dessa matriz aqui é, tá, a soma dos elementos da diagonal principal. Ó, menos 7 mais 3, menos 8, menos 4. Menos 7 mais 3 dá menos 4. Menos 4 com menos 8 dá menos 12. Com menos 4 dá menos 16. Tá? Barbadinha. Tá? Então, tá? Inscreva-se no canal, deixe o like, seu comentário e divulga nossas aulas para os colegas. Tá? Na próxima aula nós